Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, nós vamos continuar falando sobre memórias literárias, o gênero textual cobrado na Olimpíada de Língua Portuguesa. Na aula 1, nós aprendemos sobre o que são memórias. Na aula 2, aprendemos sobre a importância do passado. E agora, na aula 3, nós vamos iniciar especificamente o conteúdo de memórias literárias. Vamos iniciar lendo esse pequeno textinho para ilustrar o que nós vamos discutir hoje. Toda memória tem uma história. Vô, quem foi Getúlio Vargas? O que foi o dia D? Conta aquela vez que você era pequeno e foram de Fordinho para São Paulo. E aquela outra vez que pegou fogo na máquina de café? E os olhos embaçados do avô se iluminaram. Ele endireita as costas e, como se inflasse o peito, cheio de histórias prontas para ganhar vida, conta para os mais novos suas lembranças de outros tempos. Seus conhecimentos não vão morrer com ele. Há pessoas interessadas em suas vivências, em conhecer como foi a sua vida. Vô, por que você não escreve essas histórias? Assim, todo mundo pode saber o que aconteceu. Na escola, li um livro em que a Ilka fez isso. A minha história começa há muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês. E eu responderei. Atrás de hoje. Ontem. Antes de ontem. Longe na minha memória. Lá é o tempo e o espaço da minha infância. Eu vou morrer um dia, porque tudo o que nasce também morre. Bicho, planta, mulher, homem. Mas as histórias podem durar depois de nós. Basta que sejam postas em folhas de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Texto retirado do livro A Menina que Fez a América. Eu trouxe aqui uma citação, uma frase do Walter Benjamin, para que a gente reflita um pouco mais sobre a relação entre a memória e o passado. Vejam só. A memória não é um instrumento para a exploração do passado, é antes o meio. É o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio sutil no qual as antigas cidades são soterradas. Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como o homem que escava. Olha só que relação interessante é feita aqui neste trecho, onde diz assim: assim como o solo é o meio sutil no qual as antigas cidades estão soterradas. Então, pessoal, se nós quisermos ter acesso ao passado, nós vamos conseguir isso como? Por meio da memória. É por meio da memória que nós vamos ter acesso às nossas vivências do passado, já que o passado não é tangível, você não pode tocá-lo, a única forma de você ter acesso a ele é por meio da memória. Então, assim como lá no textinho inicial que introduziu essa nossa videoaula, nós percebemos que a menina, ela faz algumas perguntas para o idoso, no caso, o avô dela. E ela sugere que ele escreva um livro para registrar essas memórias. Então, olha só que interessante. Os registros escritos, eles são uma possibilidade de perpetuar nossas memórias. O que é perpetuar, gente? É tornar eterno. E como isso acontece? A partir do momento em que você registra memórias, você torna aquilo eterno e todas as vezes que alguém fizer a leitura daquilo que você escreveu, ela vai reviver essas situações registradas. E aí você pode se perguntar: professora, como eu vou escrever minhas memórias se tenho apenas 12 anos? Alguns alunos já me perguntaram isso. Professora, como é que eu vou escrever minhas memórias se eu ainda nem vivi coisas suficientes? Se eu tenho só 12 anos, 13 anos, 11 anos? Vocês irão recorrer às memórias de pessoas mais velhas da comunidade e irão escrever como se fossem essas próprias pessoas. Então, você não vai escrever as suas memórias. Você vai escolher uma pessoa mais velha, que tenha vivências, que tenha bastante memória, bastante coisa para te contar.
E quando você for escrever, você vai escrever como se você fosse esta pessoa. Lembram que lá no início da nossa videoaula, a menina perguntava para o avô sobre Getúlio Vargas, sobre o dia D, sobre quando ele foi a São Paulo de Fordinho, quando a máquina de café explodiu. Ela fez estas perguntas para ele. Então imaginem, é mais ou menos isso que você vai fazer. Você vai sentar com uma pessoa mais velha, vai conversar com ela sobre as suas vivências, que nós vamos orientar direitinho como vocês vão fazer. E a partir disso, de posse dessas informações, dessas respostas que a pessoa te deu, você vai escrever as memórias literárias. Agora, olha só. Memórias literárias, geralmente, são textos produzidos por escritores ou escritoras que, ao rememorar, ou seja, ao lembrar o passado, eles integram ao vivido o imaginado. O vivido, que é aquilo que o seu entrevistado viveu, e o imaginado, que vai ficar sob sua responsabilidade. Mas como isso vai ser feito, professora? Então quer dizer que eu vou sentar com uma pessoa mais velha, ela vai me contar algumas coisas e eu vou só escrever? Não. Porque aí nós não teríamos memórias literárias. Nós estamos falando aqui de memórias literárias. Se elas têm essa característica, então elas precisam ter um cuidado especial. Qual é esse cuidado? Olha só. Para tanto, vocês vão recorrer a figuras de linguagem, a escolha cuidadosa das palavras, vão utilizar uma forma de se comunicar, de se expressar, que vai conduzir o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Então, não é só você pegar a informação que é trazida para você e escrever. Não, você vai, de posse dessas informações, ter todo um cuidado, um trabalho específico que será feito sob orientação do seu professor, e a partir disso é que você vai escrever o seu texto.